Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler a obra Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Vou falar um pouquinho melhor sobre esse livro e, se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. Bem, esse livro aqui, eu acho que é a primeira obra que eu trago para vocês que, assim, eu comprei esse livro já com uma leve sensação de que eu iria me decepcionar com ele, e ela foi confirmada ao terminar essa obra. Não que ela seja ruim, mas é porque eu assim, discordo frontalmente de muitos elementos que os autores trabalham e desenvolvem aqui. Por quê? Quem não me conhece, olha, eu com cabelo grande, barba, essa máscara de chacal e, sei lá, não imaginam que eu sou um cara que já fui acadêmico, já fui dessa área de ciência política, de ciências humanas, etc. E eu tenho muita vivência nessa área, de forma que eu meio que saí desse mundo porque eu me desiludi com muitas coisas, principalmente com toda essa fantasia envolvendo política, democracia, enfim. Eu não quero misturar questões pessoais aqui, nem enfim, existe uma razão pela qual eu uso essa máscara, né? Porque eu não quero simplesmente me expor aqui. É uma forma de gerar um certo mistério e, ao mesmo tempo, preservar aqui a minha identidade e chamar a atenção, enfim. O ponto é que o diagnóstico aqui do livro ele vai frontalmente contra inúmeras coisas que eu já vi, vivenciei, trabalhei na área, enfim. O diagnóstico desses autores aqui ele é fruto de um reflexo que existe neste mundo acadêmico e é o que eu vou evidenciar aqui para vocês. Bem, esses dois autores aqui, primeiro falando do livro, né, ele tem quase umas 300 páginas, mas é um livro muito fácil de ler. Os autores foram muito bons em transformar um livro que poderia ser muito técnico, né, da área assim, de ciência política, em uma coisa extremamente acessível, com poucos capítulos, onde qualquer pessoa, mesmo uma leiga, pode ler. E ele é muito bem escrito em função assim parece uma conversa, um diálogo, né? Alguns capítulos são um pouco chatinhos, mas tudo que eles falam, eles fundamentam com exemplos, e isso é muito bom. Exemplos históricos em distintos países. Ele fala do Peru, ao mesmo tempo que ele fala da Turquia, ao mesmo tempo que ele cita exemplos na Rússia. Então, todas as ideias que eles fundamentam, eles amparam isso na realidade, com fatos históricos, com exemplos práticos. Então, não é um livro assim completamente deslumbrado, fruto do capricho de dois autores, né? Nesse aspecto, o livro é excelente. Porque os dois autores aqui, o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, são professores de ciência política de Harvard, que é aí a universidade mais conceituada, mais prestigiosa aí do mundo, né? E nessa área de ciência política também não é por acaso. O problema é que o pensamento deles, independente de todos os títulos, de toda a qualificação profissional acadêmica que eles tenham, o que eles falam aqui é reflexo de um pensamento que é a média, vamos dizer assim, da classe da qual eles pertencem, né? Então, assim, como são autores americanos, eles são, dentro dos Estados Unidos, aquilo que é a esquerda americana. Ou seja, eles são liberais, né? Liberals, é diferente do liberal aqui no Brasil. Lá, a agenda de esquerda é muito mais moral, é muito mais, enfim, focada em liberdades individuais do que a esquerda no resto do mundo, por causa de uma série de questões históricas, culturais dos Estados Unidos, né? Então eles são autores liberais vinculados ao Partido Democrata. Eles escreveram esse livro em 2018, ali no finalzinho do primeiro mandato do Donald Trump. E eles, assim, têm um tom muito crítico ao Trump. Eles, por mais que tentam fundamentar todas as posições deles, deixando claro que eu não gosto do Trump, eu não sou a favor de político nenhum, eu sou um libertário, eu sou o completo oposto do que o Trump e esses caras são, eu tenho uma perspectiva mais individualista, exatamente fruto dessa minha decepção com a política, enfim, é uma outra questão, mas só para deixar isso claro, não estou defendendo Trump, nem tão poucos democratas, nem o que quer que seja. Então, apesar de toda essa técnica, de toda a acessibilidade da leitura, apesar dos fartos dados e das teorias deles, enfim, várias coisas aqui
fica muito evidente o enviesamento dos autores nesta obra aqui. De forma que eles são muito críticos em certos aspectos e relativizam certos tantos outros. E eu, por experiência prática, sei que isso é reflexo de uma mentalidade que existe no mundo acadêmico, dentro das ciências humanas, em especial da ciência política, que é esse enviesamento ideológico para a esquerda. Então, eles são muito críticos em certos aspectos aqui, e talvez o maior símbolo disso seja a divinização que todas as pessoas fazem, especialmente os acadêmicos, da democracia como um fim absoluto, maravilhoso e etc. Na minha concepção, democracia é uma tecnologia política. Ela é uma maneira das sociedades resolverem seus conflitos sociais e políticos. Então, como toda tecnologia, ela não é boa ou ela é ruim. Ela funciona ou ela não funciona. Então, as democracias boas são as democracias que vão de encontro ao anseio da população. E as democracias ruins são as democracias como a nossa que nós vemos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que tem um simulacro de democracia. Você vai lá a cada 4 anos, vota no seu candidato lá, e etc, etc. É basicamente isso. Esse sistema, no fundo, ele existe para legitimar os partidos políticos, os lobbies que operam nas instituições, enfim. Ele se vale da democracia, do sufrágio eleitoral, da vontade da população, para operar um outro sistema ali em torno que seria muito difícil explicar aqui para vocês. Isso é reflexo do fruto de eu ter trabalhado na área enfim, de qualquer observador político, na verdade, mais arguto vai perceber isso muito claramente, né? Então, eles defendem essa ideia idealizada da democracia como se fosse um fim em si mesmo, né? O que faz eles serem imensamente, assim, ter uma dificuldade muito grande de entenderem certas questões muito a fundo, né? Então, eles defendem muito o processo eleitoral, defendem muito partidos políticos, defendem muito as instituições, ignorando que isso não é um fim em si mesmo. Partidos políticos não são bons nem ruins, as instituições não são boas nem ruins, as leis não são boas nem ruins. Elas refletem ou não o anseio popular. E, portanto, se elas refletem o anseio popular, elas são boas. Se elas não refletem, elas são ruins. E este é o problema central de tudo que nós estamos vivendo aí no mundo dos últimos anos, que é o fato de que uma certa oligarquia que tomou o poder por meio dos bastidores, por meio de lobbies, por meio de, enfim, vários recursos, se vale da democracia e faz os interesses dessas instituições, a forma como elas funcionam, funcionar em torno dos seus interesses em detrimento da população. E é isso que vem causando essa crise de legitimidade dos partidos, das instituições, das leis, enfim. Isso é reflexo de que o cidadão médio ele não se vê mais representado nas instituições, nos partidos tradicionais, e é isso que tem criado esta crise. Ou seja, o mundo tem uma miríade de novos problemas e essas instituições tradicionais não são capazes de ir de encontro às soluções e promover a resolução desses problemas. É isto que está causando esta crise. E como a população não se vê representada nessas instituições tradicionais, ela busca figuras fora do sistema para representá-las. O símbolo absoluto aqui, da qual eles são muito críticos, por exemplo, o Trump, é exatamente isso. A população americana simpatizou e elegeu o Trump em torno do movimento MAGA lá porque ela estava cansada de um sistema político viciado que vivia de costas para o interesse do cidadão médio americano. O Trump ele não é um problema, um mal, uma ameaça à democracia que chegou lá e fez tudo acontecer. Ele é reflexo de um problema. Da mesma forma que a gente poderia falar do Bolsonaro, do Milei, de qualquer outra liderança política. A gente está vivendo uma onda no mundo que é reflexo dos candidatos que representam o sistema e dos candidatos antissistema, né? Candidatos que vão contra toda essa estrutura montada em torno dos partidos, das instituições, que são cada vez mais fechadas em seus próprios interesses, em detrimento do interesse da população. Esse fenômeno é conhecido na ciência política como cesarismo, ou seja, isso remete à história de Roma, né, quando Júlio César ascendeu como imperador e fragilizou as instituições romanas. Mas por que isso aconteceu? Porque a população o César tinha estima da população e por isso ele se legitimou e alcançou o posto de imperador. Ou seja, não foi a população que meramente, não foi Júlio César que chegou lá e impôs uma ditadura. Ele foi alçado a esta condição por causa da população. E é exatamente o que nós estamos vendo no mundo de hoje. Uma descrença cada vez maior com partidos, instituições tradicionais e
a ânsia da população buscar nessas lideranças populistas, demagógicas, e eu não estou aqui falando populismo no sentido negativo, mas no sentido descritivo, né? Por exemplo, tanto o Trump quanto o Lula são figuras populistas, mas uma à esquerda, a outra à direita. Então o que é o populista, o demagogo? É aquele cara que faz o apelo direto à população tentando manipulá-la. E isso é sempre ruim, mas isso só acontece quando a população não se sente representada pelas instituições e lideranças e partidos tradicionais. Ou seja, todo o problema que esses autores apontam neste livro não é um problema, é uma consequência de um problema muito mais grave, muito mais profundo, que é reflexo desse descolamento da sociedade com as instituições tradicionais que vem criando esta crise da democracia. Ou seja, em momento algum eles têm a capacidade de fazer esse diagnóstico extremamente simples que eu estou fazendo aqui com vocês, e eles tentam aqui trabalhar no livro aqui como se fosse a grande ameaça da democracia, essas lideranças que surgem assim e ameaçam as instituições tradicionais. Por que essas figuras surgem? Exatamente porque essas instituições democráticas deixaram de ser funcionais, deixaram de atender às demandas da população. E esses caras, mesmo que por um oportunismo político, chegam lá porque sinalizam para a população que vão representar os interesses dela. De forma que esse livro aqui, para mim, apesar de muito bem escrito, apesar de ser extremamente acessível, ele faz um diagnóstico extremamente errado e equivocado do mundo que nós vivemos. De qualquer forma, a leitura é muito válida. Eu acho que pessoas, principalmente de esquerda, vão gostar muito do livro, porque, de fato, os diagnósticos que eles fazem aqui são muito bons, as metodologias são muito boas, os exemplos que eles citam de vários países são bem interessantes, mas eles falham no diagnóstico fundamental do problema aqui. A democracia não está ameaçada porque meia dúzia de malucos chegam no poder. É exatamente porque as instituições democráticas foram pervertidas que as pessoas buscam lideranças fora das instituições e dos partidos tradicionais. Então, se eu tivesse que dar uma nota para esse livro, eu daria a nota 4, porque para mim ficou abaixo da média. O fundamental eles erraram, o resto todo eles acertaram. Enfim, é um livro muito bom para você tentar entender o mundo aqui, sobretudo os exemplos que ele cita em outros países, né, na Turquia, na Hungria, enfim, dá para entender boa parte dos problemas que o mundo passa. Mas, novamente, o problema aqui é o diagnóstico que eles apontam em função de um problema de enviesamento ideológico dos autores aqui, que são autores de esquerda, democrata, liberal, lá nos Estados Unidos, né? Então, considerado essas coisas, acho que a nota 4 seria justa, né? Enfim, para você que ficou até o final desse livro e se interessou por ele, eu vou permitir que você tenha acesso a ele com um desconto por tempo limitado. Eu sou parceiro da Amazon e do Mercado Livre, eu vou permitir que você tenha acesso a essas obras com desconto por meio destes QR Codes. Basta escanear os QR Codes que você vai ser remetido ao site da Amazon ou do Mercado Livre. Eu sempre deixo as duas opções, né? Tanto os QR Codes para você escanear se estiver me vendo pelo PC ou pela TV, ou aqui os mesmos links do QR Code na descrição do vídeo, de forma que você clicar vai te remeter diretamente a essas plataformas. O preço está muito bom, mas eu não sei quanto tempo esse preço vai continuar o mesmo, quanto vai ser o desconto, porque eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo e eu também não sei, quanto tempo essa política de preços deles vão mudar, então considere isso aí. Enfim, fica aí a dica de leitura, mas caso eu sempre deixo as duas opções, né? Porque eu não sei se a pessoa que me vê é assinante do Meli, do Mercado Livre ou da Amazon Prime, né? Então, caso você não seja assinante da Amazon Prime, eu também sempre deixo aqui os links do serviço da Amazon Prime, que vão te dar frete grátis, acesso ao Prime Video, enfim. A Amazon Prime é uma miríade de serviços, aí, uma suíte de recursos que vale muito a pena. Sou assinante do serviço e recomendo. Então, era basicamente isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Curta, comente, compartilhe, fique à vontade na seção dos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.